Ensaios mecânicos de materiais. Ensaio de fluência. Integrantes: Fábio Augusto Ferraz de Souza, Felipe Augusto Rodrigues Martins, Giovanni Luiz Gioso Fernandes, orientado pelo professor Luiz Eduardo Miranda, no curso de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial, Instituto Federal de São Paulo, campus Salto. O que é fluência? A fluência é uma deformação plástica que ocorre no material sob tensão constante ou quase constante, em função do tempo. A fluência ocorre devido à movimentação de falhas que sempre existe na estrutura cristalina dos metais. Não haveria fluência se essas falhas não existissem. A velocidade de fluência em relação entre deformação plástica e tempo aumenta com a temperatura. Em ensaios de fluência, o tempo de aplicação de carga estabelecido em função da vida útil esperada do componente e mede-se as deformações ocorridas em função do tempo. O tempo de duração é de 100 a 10.000 horas. Preparação do ensaio. Nos ensaios de fluência, o corpo de prova deve passar por um período de aquecimento, até que se atinja a temperatura estabelecida. A prática comum é aquecer primeiro o corpo de prova, até 10 graus abaixo da temperatura do ensaio, por um período de 1 a 4 horas, para completa homogeneização da estrutura. A temperatura deve ser medida por meio de pirômetros ligados ao corpo de prova e termopares. O pirômetro é um equipamento que relaciona a diferença de potencial gerada no termopar a uma escala de temperatura. O termopar são dois fios de materiais diferentes unidos nas pontas por solda, que geram uma diferença de potencial quando as pontas são submetidas a temperaturas diferentes. Tipos de ensaio de fluência. Ensaio de fluência propriamente dito, ensaio de ruptura por fluência e ensaio de relaxação. Ensaio de fluência propriamente dito. Esse ensaio consiste em aplicar uma determinada carga em um corpo de prova, a uma dada temperatura, e avaliar a deformação que ocorre durante a realização do ensaio. Carga e temperatura são mantidas constantes durante todo o processo. O tempo de ensaio normalmente tem a mesma duração da vida útil do produto. A deformação raramente ultrapassa 1%, e é preciso a utilização de muitos corpos de prova. Ensaio de ruptura por fluência. É semelhante ao ensaio de fluência propriamente dito, só que nesse caso os corpos são levados até a ruptura. Para isso é utilizado cargas maiores, portanto são obtidas maiores velocidades de fluência. A deformação obtida é bem maior se comparada com o primeiro ensaio, podendo atingir até 50%. Ensaio de relaxação. Na sua forma mais simples, o ensaio de relaxação é feito mantendo a deformação constante, por meio da redução da tensão aplicada ao corpo de prova ao longo do tempo. O resultado é justamente a queda de tensão ao longo do tempo, que mantém a velocidade de deformação constante, num dado valor. Necessita ser muito preciso. Deve medir pequenas variações de carga durante a realização do ensaio. É preciso controlar a temperatura ambiente, pois qualquer aumento na temperatura pode provocar dilatação nos componentes das máquinas, podendo comprometer os resultados. Equipamento para ensaio. Na maioria dos casos, avalia-se a fluência de um material submetendo ao esforço de tração. Os corpos de prova utilizados no ensaio de fluência são semelhantes aos ensaios de tração. O equipamento para a realização desse ensaio permite aplicar uma carga de tração constante no corpo de prova. O corpo de prova fica dentro de um forno elétrico de temperatura constante e controlável. Um extensômetro é acoplado ao equipamento para medir a deformação em função do tempo. Como os extensômetros são instrumentos de precisão, não suportam altas temperaturas, por isso são ligados ao corpo de prova por meio de hastes de extensão.
Ao fixar o estressômetro no corpo de prova, deve-se tomar cuidado para evitar marcas que possam induzir a ruptura ao ocorrer nos pontos de fixação, o que levaria à rejeição do ensaio.